Alô, galera, pós-jogo no ar no Coluna. Vamos lá, vamos bater o papo aqui. Eu preciso me acalmar. Mas vamos lá, estamos aqui, vamos bater esse papo aqui de pós-jogo. Flamengo 2, Inter 1, de virada. Coisa louca, né? E a gente segue aí. Juliano, faz uma análise aí geral da partida, depois a gente vai destrinchando os pontos aí, o negócio tá ficando doido. Rogênio vai ser campeão brasileiro, rapaz. No Morumbi, olha, tudo podendo acontecer no futebol. Cara, boa noite a todo mundo aí. Ainda tô baixando a adrenalina do jogo. Porra, tá maluco, esse final de jogo aí foi tenso demais. Gol perdido do Bruno Henrique embaixo da trave quase, gol anulado, o Inter jogando bola na área. Cara, um jogo tenso, né? Mais ou menos como a gente desenhou aqui. O Flamengo com a posse de bola na maior parte do tempo, e o Internacional buscando contra-ataque, mas assim, a partida do Internacional foi muito boa também, o jogo foi de alto nível, duas propostas diferentes, e acabou que o fiel da balança, vamos dizer assim, foi o Rodinei 1 milhão, né, que falhou no primeiro gol, não sei se falhou, mas a jogada foi nas costas dele, né, mérito do Bruno Henrique também, que fez uma linda jogada, então o primeiro gol foi nas costas dele, ele é expulso, e o segundo gol sai numa falha, aí sim, na minha visão, uma falha do lateral direito do Internacional. Então, meu amigo, o que decidiu foi o Rodilindo. É isso, né? Acabou decidindo o Rodinei o lance. Eu não sei se o Nazário já tá aí. Já vou chamar ele também. Chama, por favor, Túlio. Só isso que eu te peço, mais nada. Vou chamar aqui o Nazário, parece que ele preparou alguma coisa. E eu já vou dando uma olhada no chat aqui. O JP também não sai daí não, JP. Vamos falar muito aí desse pós-jogo aí. E aí, Nazário, boa noite, meu ídolo. Fala tu. Túlio André, eu peguei Saci, Túlio André, eu peguei Saci. Alô, Abel! Alô, meu querido lá de Goiás, que pagou 1 milhão pro Rodinei. Guarda o dinheiro, meu querido. Aqui é Mengão, parceiro. Peguei o Saci, Túlio! Mano, o Nazário. O Nazário não existe, mano. Ele pegou o Saci. Eu não podia deixar essa passar, cara. Porque eles falaram muito. O presidente do Inter falou demais. O Abel falou besteirinha, o vice da CBF também falando um monte de abobrinha, e aí o Urubu foi lá na perninha do Saci, pum, Túlio Ondê, eu peguei Saci, Túlio Ondê, moleque! Pra cima dele, aproveitando aí, vou pedir pro Nazário Saci aí analisar, viu aquela análise geral aí da partida, com muita emoção. Nazário, inclusive a galera da figurinha aí, ó, já vamos trabalhar aí, os stickers, figurinha, trabalhando aí pro nosso grupo do clube de membros, tudo nosso e nada dele. Inclusive, ó, já podia pegar e jogar na rede social. Nazário simplesmente imitou. Nazário, o que você achou desse jogo aí? Cara, jogo de muita emoção, né? E aí, o Flamengo, até um determinado ponto, estava trabalhando a bola naquela sua proposta de jogar tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que a gente estava sabendo que ia acontecer. A partir do momento que as modificações ocorreram dentro do campo, a gente viu um Flamengo meio desconfigurado, muita falta a gente sentiu hoje do lado direito. O lado direito hoje fez bastante falta. O Isla não estava bem, não jogou nada bem. O Everton Ribeiro também não jogou. Mas, em compensação, eu vou destacar aqui Arrascaeta, Gerson, o Diego, que foi substituído, jogou muito, recuperou bola no meio de campo, correu. Então, deu a vida, deu sangue, jogou com muita raça. E o Flamengo foi jogando dentro das suas características. E o Inter veio naquela historinha, né? Meteu o primeiro gol, não tinha força para virar o placar, até porque esse é um histórico do Internacional, com todo o respeito ao Internacional, mas é um time medíocre. Ganhou aí uma sequência de 9 jogos, etc., mas aquele detalhe, alguns jogos ganhou sem estar jogando melhor. Ganhou, não vou nem dizer que foi fator sorte. Uma bola perdida daqui e dali e acabou conseguindo algumas vitórias. E o Flamengo mostrou que cresceu depois de muitos quedas, desacertos, desencontros, encontrou o seu futebol e nem jogando o seu 100% futebol, que o Flamengo não estava 100%,
Por exemplo, hoje a gente teve duas peças do lado direito que não funcionaram como sempre, como deveriam, né? Como a gente sempre viu. Hoje o Everton Ribeiro não foi o Everton Ribeiro que a gente conhece, mas em compensação, a gente estava com força no meio-campo, a gente estava com força do lado esquerdo, Gabigol fazendo uma movimentação, Arrascaeta caindo na direita. O próprio Felipe Luiz teve jogada que ele foi lá para a direita apoiar o setor direito de ataque e depois estava voltando. Então, essa questão de ficar flutuando acabou deixando o Internacional confuso, porque eles têm aquela configuração de meter um gol e ficar no 4-1, 4-1. Quando a coisa começou a complicar, o Flamengo empatou, eles não conseguiram reagir. E aí veio aquele lance do Rodinei, 1 milhão jogado fora, meu parceiro, o cara lá de Goiás, porra, parabéns. Botar 1 milhão pro Rodinei jogar, ele acabou fazendo aquela falta criminosa no Felipe Luiz, pô, aquilo ali foi desastroso, no mínimo, foi imprudência demais ele entrar no tornozelo do cara daquele jeito. O Flamengo, depois que fez o segundo gol, Gabigol, mais uma vez, dando aquela carimbadinha, 2019, 4 jogos contra o Inter, 2 ele marcou, 2 ele não marcou, hoje mais um golzinho dele, e aí botando o Flamengo efetivamente onde ele merece. E aí, meu parceiro, ninguém segura. Alô, Saci! Ficou sem perna, hein? Saci tá sem perna, sem braço, sem emoção, sem nada, né? Os caras tão mordidos. De vez em quando até tá aparecendo aqui no chat. JP, eu quero te ouvir. Eu quero saber já se o pessoal também da produção das figurinhas já começou a trabalhar, porque o Nazário simplesmente mitou. E aí, JP, sua análise aí geral da partida. Não, Túlio, essa do Nazário tem que salvar. Tem que botar que é pra maior de 18, que tá horroroso. O pessoal vai ter, a criança se vê aí, quer assustar teu filho, mostra isso, mas é isso, Nazário. Engraçado que o cara te chamou de mágico, você não fala nada, né? Você sabe disso, né? No pré-jogo o cara te chamou de mágico, você tá com R2-D2 aí tu não fala nada. Pode falar, porque olha, a tarde foi perfeita. O Flamengo ganhou 1 milhão, o Flamengo pegou a liderança e um certo time aqui do Rio de Janeiro não caiu. Vamos falar do Vasco. Mas se fizer 13-0 na última rodada no Goiás, o Vasco tem chance de não cair. Então, filho, é tudo que a gente precisava, não tem jeito. E sobre o jogo, o Flamengo administrou no final, teve gol anulado do Pedro, que o juiz não sei, quis compensar para não ficar feio. Tava dando um giro aqui nas redes sociais, o pessoal do Sul lá falando que foi assaltado e tudo mais. O doutor lá que deu dinheiro, vou trazer o nome dele, Nazário, a gente não pode ficar falando, o cara faz uma doação dessa pro Flamengo, ele tem que ser citado, doutor Elusmar Madi Scheffer. Então, fica aqui o agradecimento. Elusmar Madi Scheffer. Fica o agradecimento. É o Scheffer. Cara... Pra ter dinheiro tinha que ter um nome desse, né? Mas assim, um conselho, da próxima vez não tem o que gastar, pega 1 milhão, vai no banco lá, pega a maleta, taca fogo, é mais fácil, porque assim... Ficou muito fácil pra gente, só animou o domingo da galera, né, Túlio? Isso aí, e o James Leal Borges falou que, matematicamente o Vasco ainda não foi rebaixado, é aquilo que o JP falou, o Vasco agora tem que fazer 13 gols só. 13 gols, né, que é o saldo que ele precisa tirar pra não ser rebaixado. E ó, deixa eu dar uma passadinha aqui na galera rapidinho, o Bira Castro falou, chora Inter, o Benedito Noel, ele é anti, entendeu? Ele tá aqui, lógico, ele tá torcendo pro time dele, eu vou respeitar, porque eu estaria fazendo... Aliás, eu não estaria numa live de rival, né? Mas, como ele está aqui, ele tá torcendo pro time dele e tal, tem que chorar bastante hoje na cama, porque é lugar quente, né? É isso aí. O Loge FZN falou que, 1 milhão bem pago. O Gladinir Carlos falou que tem que devolver o dinheiro porque só jogou meio tempo. O Marcos Vlogs falou, boa tarde, Túlio Nazário, JP, será que já posso falar que já somos campeões brasileiros? Não, temos uma guerra ainda na próxima semana, segura. O Rogério Alves falou, o Saci perdeu a outra perna, kkkk. Franklin Cabral, quando o Vasco voltar, vai cair de... Se voltar, né, filho? Se voltar, né? O Wagner falou, o Rodinei foi com raça no lance, kkkk. O Alex Fernandes Alves falou, Túlio, vamos ser campeões. O Wallace Ferreira da Silva falou que aquele gol perdido vale 10 na escala David. Qual gol que ele tá falando? Porque a gente perdeu vários aí. O André Vasconcelos aqui, reivindicando contra a produção, que ele falou, cadê o Vasco na tabela? Ele tá perguntando aqui, porque aqui, amigo,
é outro patamar. Aqui o Coluna do Fla só bota, né, é quem tá na primeira divisão. Então, assim, né? E aí tem uma galera aqui já chorando, né? O pessoal do Inter, roubado onde, filhão? Me mostra onde está o roubo. Olha só, eu até topo que o cara chorar. Ah, não sei o que o Flamengo bababá, blá, blá, blá. O cara vem liderando e tal, aquela coisa, empolgação, sensação, o Rodinei lá na lateral. Toda aquela ilusão que a gente sabe que é mentira. Até porque a gente teve Abel como técnico e o Rodinei, né, jogando no Flamengo. Agora, vir dizer que foi roubado, toda vez esse chororão não tem argumento, foi roubado. Ai, rapaz. E aí, Juliano, quero saber de tu aí, a gente analisando aí essa partida, como você falou, foi uma partida honesta, aberta, o Inter também se propôs a jogar, mas uma coisa que eu até cheguei a citar um pouquinho aqui, foi que em vários momentos da partida a coisa meio que se invertia. O Flamengo que puxava os contra-ataques e o Inter era o time que estava com a bola. E uma coisa que eu gostaria que você também comentasse, até sobre esse momento do jogo que foi diferente, também da atuação do Ceni, que foi ousado ali, precisando, botou o Pedro, jogou alguns minutos com o Gabigol, até saiu o gol de virada, né? Então, agora já com a adrenalina um pouquinho mais baixa, fazer uma análise melhor da partida, assim, eu acho que no primeiro tempo o Flamengo começou num ritmo muito abaixo, eu acho que fisicamente o Flamengo não está 100%, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que descansar bem os jogadores para o jogo de quinta, tem que ver a situação do Rodrigo Caio também, o Arão provável que jogue, então a gente tem que ver essas duas situações, porque o Rodrigo Caio tomou uma entrada duríssima ali do Rodrigo Dourado, enfim. Então eu acho que fisicamente o Flamengo pareceu abaixo no primeiro tempo, e na marcação, eu vou discordar um pouquinho do Nazário, eu acho que na marcação o Diego deixou muito a desejar, e quando entrou o João Gomes, ele preencheu melhor os espaços, o Edenilson estava com muita liberdade no primeiro tempo, às vezes o jogador do Inter pegava a bola, tinha muito tempo para pensar, porque o Gerson não é aquele cara 100% intenso, e já não está, final de temporada, já está mais desgastado, e o Diego parece que está realmente já puxando já o gás final. Então eu acho que o Rogério ele foi bem nessa mexida do João Gomes pelo Diego, mas eu acho que ele, assim, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, não é porque o time ganhou que eu vou só elogiar. Eu acho que ele poderia ter segurado mais um pouco as substituições quando o jogador do Inter foi expulso, porque na minha opinião o Flamengo meio que se desesperou um pouquinho assim nos primeiros minutos pós-substituição, e aí ele foi mexendo, organizando e tal, para no final ter um time mais lúcido, assim, mais realista, porque chegou um momento com o Everton Ribeiro na lateral direita e tudo mais, achei o time um pouco desorganizado, aí fez o gol, e aí ele retoma a organização do time, e aí eu acho que o Flamengo consegue controlar bem a partida, aí o Inter não cria nada, o Hugo não fez nenhuma defesa no jogo, né, pra gente ser bem sincero, no lance foi um pênalti, né, do Gustavo Henrique, o Hugo não fez nenhuma defesa, mas é aquilo, no final o Inter foi pro abafo, o Flamengo se recuou para jogar no contra-ataque, teve inúmeras oportunidades de matar a partida e não conseguiu matar. Mas importante que lá atrás segurou bem. Eu vou destacar também que o Gustavo Henrique foi péssimo no lance do pênalti. Não poderia ter feito aquele pênalti, ele poderia ter disputado a bola. Mas também destaco negativamente o espaço que deram para o Patrick cruzar, são esses 2 pontos. Mas vou destacar positivamente a recuperação do Gustavo Henrique na partida. O segundo tempo do Gustavo Henrique foi excelente. Ele ganhou todos os lances, rebateu, desarmou, tirou de cabeça. Então, assim, o Gustavo que a gente viu que quando ele errava, ele se afundava na partida, eu vou dar esse mérito a ele, dele ter se recuperado dentro do próprio jogo. Não, longe de ter sido um dos melhores da partida, mas ter mantido a cabeça no lugar num momento tão difícil, depois viu que o Rodrigo Caio saiu machucado, tem que dar um mérito para ele aí também. Inclusive, se vocês, tanto você, o JP, vê aí alguma informação sobre os jogadores que saíram, Rodrigo Caio, né, o Gabigol acho que tá bem, né, mas teve a questão aí do Rodrigo Caio que saiu ali sentindo pra entrada do Natan, vocês podem interromper aqui o papo pra passar aqui, a galera também tá comentando bastante. Nazário, a gente, eu até cheguei a comentar isso, né, o Juliano acabou a fala dele falando sobre o Gustavo Henrique, de que eu até falei isso, apesar do erro, eu também achei que ele foi mal no lance lá, que resultou no pênalti pro Inter. Mas, se o Flamengo sai com o resultado que não era esperado, que seria a vitória, iriam resumir a boa atuação do Gustavo Henrique, que ele continuou bem. Ele continuou jogando
bem na partida. Segundo tempo, como o Juliano falou também, muito bem na partida, seguro, mas iriam resumir ali por aquele lance do gol, né? Cara, o que você acha, assim, a gente ainda tem a dúvida aí, tô até prospectar um pouquinho lá pra próxima partida, mas eu acho que vale isso, de que a gente não tem certeza como é que vai ser a questão do Arão, né? Eu acho que foi meio que uma malandragem mesmo, vamos botar aqui que vai o Arão jogar e tal, aquela coisa toda, que de qualquer forma você deixa o outro time lá perdendo tempo de preparação. Pode não fazer muita diferença você tirar o Arão que tava jogando a zaga pra colocar outro zagueiro, mas o Gustavo Henrique sai maior do que entrou nessa partida, ou não? O que você achou? Com certeza. Quando a gente viu ele cometer o pênalti, que aliás foi infantil, né? Como muito bem o Juliano falou, aquele pênalti ali, cara, é de jogador de Série B, de Série C. Foi um erro infantil. E o que a gente está acostumado a ver no Gustavo é que quando ele entra na partida e começa a sua sequência de erro, ele vai caindo. E hoje não. Hoje ele teve esse erro, mas depois ele teve uma partida primorosa. Estava bem, inclusive, de vez em quando você via o Rogério na leitura labial gritando o nome dele. Gustavo Henrique, vai pra cá, puxa pra lá, não sei o quê. E aí ele se comportou bem, né? Muito embora o Internacional não chegou com muito perigo ali na grande área do Flamengo, mas o mais importante para mim é que ele não se deixou abater com aquele erro, né? E aí começou a ir numa crescente, o Flamengo se estabilizou. Eu concordo com o Juliano quando ele fala que no momento em que o Flamengo faz as substituições, ficou meio atabalhoado, né? Ele tira o lateral, bota um cara no meio de campo, aí bota mais um, aí o time ficou meio que sem saber o que fazer. Ficou batendo cabeça, deu uma desestruturada, que você tirou uma peça do meio, você tirou uma peça lá da frente, você tira uma peça que é um lateral. Então a galera até... aí sai um zagueiro, né? No momento crucial. Você perde o teu melhor zagueiro, né? O teu lateral não está jogando bem. Aí você tira o cara que está no meio. Então o time até conseguir se arrumar, chegou no segundo gol e aí a coisa foi, né? Embora o jogo tenha sido nervoso, mas aí o pessoal começou a colocar a cabeça no lugar e começaram a encaixar o time dentro de campo. E aí vamos avaliar o seguinte, né? A galera que treinou foi que começou o jogo. A galera que treinou a semana toda foi que começou o jogo. Então, de repente, numa tacada, você vai tirar 4 peças e repõe num jogo do peso, né? Da magnitude do jogo de hoje. Isso é uma coisa para você ter que ter, não é só jogar futebol, é cabeça, é psicológico, é o nervo que está à flor da pele naquele momento. E aí o time foi se encaixando, a gente fez 4 para valer 2, né? Mas o Internacional, inclusive, viu que não tinha mais jeito e aí começou a abrir o jogo, começou a tentar agredir o Flamengo. Só que o Flamengo, quero dar aqui, fazer uma menção honrosa ao Gerson. O Gerson assumiu a responsabilidade ali no meio, começou a puxar o time para frente. Só que aquele detalhe, o cara tá jogando um monte de jogos, né? E isso a gente está vendo a conta agora. Gerson está cansado, o Diego não tem perna para 2 tempos, né? Os laterais já não são mais 2 garotos, não conseguem ficar agredindo o tempo inteiro. Então, no segundo tempo, a gente vê o Flamengo cair muito de produção. Mas, quinta-feira, nós vamos pegar o São Paulo é o quê? É o Papai Noel, não, né? É o que é mesmo, São Paulo? Como é que é o mascote do São Paulo? É o anjo. É o mascote anjo? de São Paulo é o anjo, né? É o anjo ou é o gordinho? Não tem um gordinho, Papai Noel? É um anjo. O mascote de São Paulo é um anjo gordinho. Então, quinta-feira nós vamos arrancar a asa dele, não vai levantar voo. E o caneco é nosso, parceiro. É isso. O que eu tô querendo trazer aqui pro JP rapidinho, deixa eu só dar uma lida aqui, o pessoal brincando bastante com o Nazário. O Vicente Flá falou o seguinte, né? Em briga de saci, todo chute é voadora. Não é mentira, né? O Chuan aqui falando porque o Everton Ribeiro não toca a bola pro Isla. Na verdade ele toca, cara. Acho que esse é o grande problema. O Douglas Vitório brincando aqui, põe no DVD, papapá. JP, minha pergunta pra você, pra trazer você pra esse debate aqui, é o seguinte. Você foi lá, é o Ceni,
no jogo você tirou o Isla, coloca Mateuzinho, no outro você coloca o João Lucas. O que explica aí? Me explica isso aí. Porque o Mateuzinho estava disponível também, né, pro jogo de hoje, e surpreendentemente, de repente ele ressuscitou o João Lucas. Não dá pra entender muito, né, Túlio? Mas, assim, foi a opção, de repente, porque o Flamengo, na outra vez que colocou o Mateuzinho, era um jogo já decidido contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. No finalzinho ele até teve uma boa chance, e contra o João Lucas ele queria mais segurar o resultado, então, de repente, pelas características dos jogadores, ele pode ter achado que na parte defensiva o João Lucas ia agregar mais, até que o João Lucas deu uma assistência pro gol do Pedro que não valeu, o primeiro, ele fez 2 e não conseguiu, mas de resto eu acho que o técnico Rogério Ceni soube fazer bem a leitura, quando estava precisando, botou o time para frente, marcou o gol, conseguiu recompor ali, fazendo essas alterações, além do Rodrigo Caio, tem que ficar de olho no Diego, são outras situações, e tem que destacar também, Túlio, uma coisa que eu estava até olhando aqui, é o Gabigol, né? Ele que tá pendurado desde a 6ª rodada, naquele jogo Flamengo e Santos 1-0 na Vila Belmiro. A gente vivia na expectativa, o Gabigol não pode levar cartão. Jogou o campeonato todo praticamente aí com 2 cartões amarelos. Teve um período que saiu lesionado, mas além de ser muito decisivo, que a gente já sabe, botou a cabeça no lugar e não teve o problema que teve na última temporada com os cartões amarelos, o que a gente ficava até um pouco assustado, né? É verdade, o Gabigol, eu até destaquei isso aqui já em resenhas também, a maturidade, né? A maturidade, porque ele tá aí, ele teve aquele lance contra o Bahia, mas foi uma expulsão, né? Ou seja, foi um cartão 18 vermelho. jogos pendurados, né? Com esse, não é isso? Não, ele tá desde a 6ª rodada, são mais, né? Ah, não, tem os números, os jogos dele, que ele ficou alguns ausentes, né? Deve ser isso aí. Mas aquele jogo contra o Bahia, ele levou um cartão vermelho direto, né? Não chegou a levar amarelo, um lance até super discutível, né? Gerou enorme debate se o juiz foi, né, rigoroso demais, aquela coisa toda. E vem mostrando, assim, cara, assim, eu realmente estou impressionado com o Gabigol. Às vezes a gente vê até pessoas da imprensa aí, profissionais da imprensa comentando sobre a personalidade do Gabigol, aquela coisa toda. Mas eu acho que isso é uma coisa de se destacar, né, o Juliano? Que é um jogador que vem amadurecendo. Tem um lance emblemático na final da Libertadores, inclusive em 2019, que ele tá lá no jogo contra o River Plate, ele dá uma respirada, né? Ele dá uma respirada, aí tem até um texto, né, de um vídeo que fala, calma, Gabigol, respira. E ele, né, é um cara que vem talvez botando nos eixos. Eu queria que você comentasse aí sobre o nosso camisa 9, que mais uma vez fez a diferença. Eu já perdi as contas de quantas vezes o Gabigol fez a diferença para o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. E também essa questão, essa maturidade dele, até mesmo de entender ali. O Rogério tirou ele, saiu de boa, não teve problema nenhum, pá. E é isso, né? Então, só antes eu queria fazer 2 comentáriozinhos. O primeiro sobre a questão do João Lucas e do Mateuzinho. Assim, sinceramente, para mim ficou muito claro porque o motivo do João Lucas. Porque o Mateuzinho é um filé de grilo, né? É um filé de borboleta para marcar o Patrick. Ele é muito fraco na marcação ainda, o Mateuzinho. Não que o João Lucas seja um excepcional marcador, mas ali na hora de optar para recompor o lado direito, eu acho que é bem compreensível ele ter optado pelo João Lucas por conta da marcação. Acho que o João Lucas até cumpriu bem ali, o Patrick depois foi substituído. Aí que eu realmente não entendi nada que o Abel fez, né? Porque o Patrick era disparado o melhor jogador do Internacional. E aí, depois disso, o João Lucas foi unânime ali pelo lado direito. Segundo comentário, que eu também queria destacar, que o Nazário destacou o Gerson, eu queria destacar o Bruno Henrique. Eu sei que, para muita gente, a imagem que vai ficar do jogo do Bruno Henrique é o gol que ele perde no último lance. No final do jogo. Mas, cara, ele deu a vida, ele marcou muito. Quando o Gerson, no final do jogo, estava cansado, o Bruno Henrique jogou quase de volante para tirar a bola de cabeça, tirou umas 3, 4 seguidas. Cara, ele fez uma linda jogada no primeiro gol, deu assistência. Então, assim, destacar muito a partida do Bruno Henrique, para mim foi um dos melhores em campo também. E sobre o Gabriel, cara, eu até comentei no Twitter isso, cara, como a vida do camisa 9 é. Eu, na minha opinião, era um dos piores jogos do Gabriel recentes, assim. Ele não participou muito, quase não tocou na bola, tomou várias decisões erradas. Teve um lance que ele saiu no mano a mano com o zagueiro do Inter, ele tentou cruzar uma bola pro Bruno Henrique, que era muito improvável que desse certo. E é aquilo, ele na primeira oportunidade de gol que ele teve, ele meteu na caixa. É assim, cara, jogador decisivo no momento. A gente até reclamando que ele vinha perdendo muitos gols e tudo mais, mas na hora da decisão é impressionante como o Gabriel, Arrascaeta, o Bruno Henrique,
eles sempre aparecem bem, cara. É impressionante o poder de decisão desse trio. Por isso que, para mim, assim, os três, quando terminarem as passagens dele pelo Flamengo, vão estar no hall dos grandes craques da história do clube, porque se você pegar os grandes momentos do clube, de 2019 para cá, tem a assinatura dos três, em todos os momentos decisivos. Final, jogo importante. Na final da Libertadores, o Gabriel fez 2 gols, o Arrascaeta deu assistência, o Bruno Henrique fez a jogada do primeiro gol. Agora também, o Bruno Henrique dá assistência para a Arrascaeta dá assistência para o Gabigol. Então, o poder de decisão dos três é uma parada, assim, é um negócio que impressiona. Eu não lembro, assim, de ter jogadores assim tão decisivos num time, assim, numa história recente aí do futebol brasileiro. Realmente, até o Rafa me perguntou, o que falta pro Flamengo? Eu falei, cara, falta os caras da frente acertarem o último passe. E aí acertaram e assim, eu vejo dessa forma, né? Lógico que o Gabigol é diferente. Ele, como é um jogador que sai muito da área, busca o jogo, ele toca mais na bola. Mas tem atacante, vou pegar o Romário, né? O Romário, quando o Romário passou ali dos 30 anos, o Romário foi se reinventando no futebol. Então ele parou de ser aquele jogador explosivo dos anos 80, né? Que partia em velocidade, driblava e tal, pra ser o cara parado da área. Então às vezes tinha jogo que ele tinha uma bola. E ele ia lá e matava. Tanto que assim, eu nunca vi, assim, na pequena área, um atacante que eu vi jogar, como o Romário. E atacante é isso. Ele tem a chance ali, aquela pode ser a última e a única oportunidade que ele vai tocar na bola. Às vezes o atacante é o jogador que menos toca na bola. Repetindo, não é o caso do Gabigol. Como ele sai muito, ele vem buscar, às vezes ajuda na recomposição, ele participa mais, né? Então, assim, ele teve uma oportunidade, foi a mais clara, né, inclusive do que ele teve hoje. Ele foi lá e fez o gol. É isso, cumpriu o papel dele, né, fez a cerinha, papapá, aquela coisa toda. Tava jogando bem, e eu acho que essa questão, e aí eu vou trazendo também aqui pro Nazário, e JP, e você também, Juliano, tiver alguma informação sobre, né, daqui a pouco também a produção vai trazer aqui a coletiva pra gente acompanhar, alguma informação sobre os jogadores que saíram lesionados, sentindo e tal, só interromper. Nazário, assim, o Bruno Henrique, eu lembro que eu destaquei isso no jogo passado, o Juliano também, a gente falou isso ao longo da semana, né, o Bruno Henrique, né, do destaque do Bruno Henrique também foi hoje também esse destaque, o Juliano lembrou, né, o primeiro gol saiu dali da jogada, né, no lance individual dele com o Rodinei, apesar dele ter perdido lá aquele gol e tal, né, beleza, mas assim, o cara também tem sido um monstro, né, como eu falei, eu já perdi a conta de quantas vezes o Gabigol vem decidindo, mas o que o Bruno Henrique vem jogando, e um pouquinho, vamos dizer assim, mais como coadjuvante, né, sendo o cara que faz a jogada, mas dá o gol, no jogo passado foi dele, a jogada do gol do Gabigol começou com ele, né, é muito importante, e é aquilo que eu falei, acho que se o jogo terminasse 1-1, a gente ia falar, pô, lá, o Gustavo Henrique deu mole e tal, por mais que ele tivesse feito uma boa atuação. E também, um gol perdido não pode apagar mais uma boa atuação do BH sendo extremamente decisivo, né? Com certeza. Na verdade, no começo do primeiro tempo, ele estava até apagadão, né? Estava devagar, não estava conseguindo. Teve uma bola, inclusive, que eu estou lembrando aqui, ele pegou e estava mano a mano com o Rodinei. Ele foi tocando. Eu não entendi porque que ele não esticou. Ele tem muito mais velocidade que o Rodinei, mas ele não fez isso. Mas tanto o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro e o Pedro são jogadores que eles, quando entram na partida, eles vão indo, às vezes não estão se apresentando bem, mas no lance, né? Às vezes no lance acabam definindo o jogo ou deixando alguém na cara do gol. E o Bruno Henrique é desse tipo, porque a gente se acostumou em 2019 a ver o rei dos clássicos em todos os momentos, ou pelo menos quase todos. Se não estava dando uma assistência, estava finalizando com gol, estava participando da jogada diretamente. O Gabigol a mesma coisa, a Arrascaeta. Você vê que na jogada do gol do Gabigol, quando ele dá o balão no meio de campo, entrega para o Gerson dá para o Arrascaeta, o Gabigol está quase que paralelo com ele. Ele já entende qual vai ser a movimentação, aquele lance dos caras se entenderem no olhar, né? Então ele vai assumindo ali, ele vai penetrando ali pelo lado de dentro, e aí o Arrascaeta entrega a bola para ele e ele, na saída do goleiro, consegue tocar. Então, essas são as nuances que acabam dando a diferença num jogo do tamanho e do peso do de hoje, né? Então, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, o próprio Everton Ribeiro, que hoje não jogou bem, está muito longe do Everton Ribeiro que a gente conhece, e
A diferença que faz muita falta também, eu acrescento, são os nossos laterais. Quando você não tem dois laterais que acompanhem, que vão lá na frente, que ficam perturbando a defesa, a gente perde mais esse poder de ataque, né? O Isla não estava bem, o Felipe Luiz, ele não estava indo para o fundo. Aliás, eu acho que ele nem foi nenhuma bola para o fundo. Ele está mais indo por dentro, ele vai para a diagonal, faz o facão, teve hora que ele foi para a direita. E isso acaba quando o time está muito fechado, você dificulta mais o seu toque de bola, aquela jogada para tentar conseguir quebrar essas linhas. Por dentro é muito mais difícil, a não ser que você, numa jogada individual, e que você consiga quebrar essa marcação, você deixa alguém na cara do gol. Mas é um fato importantíssimo, e a gente se acostumou a ver esses caras jogarem muito. Mas hoje, embora estejam jogando aí 30%, 40%, 50% do que eles poderiam render, ainda assim fazem uma diferença gigantesca. Túlio. Fala aí, JP. Não, só para atualizar a situação do Gabigol, dos 3 jogadores, o Flamengo acabou de divulgar um boletim. Pode passar? Claro. Eles colocaram assim: o atleta Gabriel Barbosa sentiu mal-estar. Rodrigo Caio, dores no tornozelo direito, e o Diego Ribas, dores na posterior da coxa direita. Ou seja, os 3 serão reavaliados na segunda-feira no CT. Gabigol com mal-estar, Rodrigo Caio com joelho e o Diego com dores na coxa direita. Túlio. Rapaz, negócio... O Caio tornozelo, só pra... Isso, tornozelo, perdão, confundi, foi mal. Será que dá pra gente se preocupar? Tá lá o vice-presidente de futebol do Inter, né, que já tava chorando a semana inteira, continua chorando, né? Eles agora vão tentar... toda aquela coisa que a gente já conhece, né? O Flamengo nunca merece ganhar, né? O Flamengo sempre tem alguma coisa. Mas o vice-presidente, né, da CBF, tava onde? Tava onde hoje? No hotel de quem? Do Inter, né? Então assim, irmão, não adianta criar teorias de conspiração, aquela coisa. Deram o campeonato como ganho, sentaram em cima, é isso. Ainda fizeram um jogo, eu concordo com o Juliano, o jogo foi bacana, foi honesto. O Inter não desistiu, buscou, lutou, né? E tal, tendo as suas possibilidades, né? Mas aí fica aí os caras aí chorando, né? Aquela coisa toda. O Vicente Flá falou que chama o vice-presidente pra acalmar ele. Marcelo Assis falou: Rogério Ceni tirou o lateral com medo de tirar o Everton, né? Cara, na minha opinião, se alguém depois até quiser comentar, eu até falei isso aqui: se eu fosse tirar alguém, eu tiraria o Isla mesmo. Eu não tiraria o Everton Ribeiro, não, que é o cara que... Everton Ribeiro é o cara que ele tá mal, mas eu acho que ele ajuda mais do que o Isla. E o cara pode ir numa jogada individual, simplesmente, ele quase meteu um golaço ali, entendeu? Então, eu tiraria o Isla do lado direito, né, no caso que tava mal. O Genivaldo Barbosa falou que o Rogério Ceni não sabe fazer substituição. E aí, Nazário, eu vou trazer aqui pra você, deixa eu só mandar mais um salve aqui pra rapaziada, pra Tami Frois aqui, o Genivaldo Barbosa, Marcos Vlogs, Daniel Capela, Marcelo Assis, Júlio Oliveira, Rubens Jesus, Tinho Chaveiro, o Vicente Flá, Janaina Santana Alves, todo mundo aqui. E lembrando, daqui a pouco a gente vai trazer também a coletiva, né, do Rogério Ceni aqui, pra gente acompanhar juntos. Nazário, se o Juliano quiser comentar também, o JP, eu acho que eu errei a ordem, agora era o JP comentar, né? JP fala, mas que esse assunto dá pra vocês todos falar, então o JP fala e depois o Nazário e o Juliano, que é justamente quando o Rogério, ele tirou, no caso, o Isla, colocou o Pedro depois da expulsão do Rodinei. O Rodrigo Caio pelo Natan é aquilo, o cara sentiu, ele tirou um zagueiro por um zagueiro e colocou o Diego e o João Gomes. Ele ficou praticamente com 3 linhas atrás ali, 4 na frente e jogou o time todo pro ataque, né? 3 lá na frente, apesar de que, né, o Gabigol saía mais com o Pedro um pouco mais fixo. E depois ele acerta quando ele tira o Gabigol e coloca o João Lucas. E aí a minha pergunta pra você, JP, se essa leitura, e aí pra vocês também, portanto pro Juliano e pro Nazário, e a galera também pode comentar, se essa leitura foi correta, tipo, ele falou, cara, eu tô aqui, os caras perderam um jogador, eu não vou, eu gostei, tá? Vou até me adiantar aqui. Ele foi ousado, tipo, vou meter mais um atacante, tirei um lateral que não tava bem, vou pra cima. E depois que ele tava com o jogo mais controlado, ele tava na frente, ele falou, vou reequilibrar de novo, e aí ele tira o Gabigol, bota de novo no lateral, e ele recompõe a sua formação inicial. É isso, não é? Tu gostou, não gostou? Como é que você analisa a situação do Rogério aí na partida, o JP?
Túlio, gostei bastante, assim, da postura dele, da leitura que ele fez. A gente, em outros jogos, a gente sempre questionava as alterações do técnico Rogério Ceni, falava que, assim, é sempre o PP, de repente o Michel. Hoje, eu acho que foi certo. O Inter perdeu um jogador muito cedo, logo no começo do segundo tempo, então o Flamengo precisava, sim, ir para cima, porque o resultado, que só dependeria do Flamengo de ser campeão, passava por essa vitória hoje, na última rodada. Se fosse um empate, o Flamengo já não teria que torcer por um tropeço do Inter diante do Corinthians lá no Beira-Rio, mas o time do Inter veio com aquela projeção que a gente fez durante a semana de ter um ferrolho, jogar por uma bola ou outra. Teve o pênalti ali do Gustavo Henrique, que foi pênalti, não tem o que reclamar, mas é aquilo, né? A gente tá a um jogo do título, toda a pressão que a gente passou durante a última semana, a ansiedade vai se repetir agora mais uma vez durante essa semana até quinta-feira do jogo contra o Internacional, mas eu vejo essa evolução técnico Rogério Ceni. Hoje ele soube ler, depois que o Flamengo fez o gol com o Gabigol lá, né, um passe genial do Arrascaeta, o Rogério entendeu que não precisava ficar tão exposto. Aí veio com o João Lucas, como o Juliano falou, o João Lucas na relação com o Mateuzinho para segurar o Patrick, que é um dos principais jogadores do Internacional, que tem como característica ter um porte físico muito bom e sempre jogar no corpo a corpo. O João Lucas foi ali também, não passou sufoco, fez uma partida correta e o Flamengo saiu com os 3 pontos, e foi o que eu falei. Agora depende só da gente, descansar, recuperar todo mundo, tem esses 3 jogadores aí, porque quinta-feira é mais uma decisão, Flamengo e São Paulo que já não tem mais tanta ambição nesse Campeonato Brasileiro, mas o jogo vale muito pro Flamengo, Túlio. E só lembrando, a gente passar aqui pro Juliano, o Inter, né, eu não acompanhei tudo ali, acompanhei só um pouquinho, né, de algumas aspas aí do vice-presidente de futebol do Inter reclamando de arbitragem, mas os caras tiveram, né, vencer o Bragantino com um pênalti inexistente. E no jogo contra o Vasco, teve toda aquela situação que a gente já debateu bastante, a questão do VAR descalibrado, né? E aí, Juliano, com essas observações aí, a atuação do Ceni mudou taticamente a equipe hoje. Eu acho que talvez, falando de atuação, eu vou aqui entre um companheiro ou outro aqui dando minha opinião. Acho que foi a melhor atuação do Ceni como treinador do Flamengo em termos de visão de partida. Não sei como você vê isso aí. Cara, eu vou discordar um pouquinho, assim, nessa parte. Eu acho que ele poderia ter esperado uns 10 minutinhos, pelo menos, para ver como que o jogo se desenharia após a expulsão do Rodinei. Eu acho que acabou que no final deu certo e criticar é injusto. Até, não sei se é injusto, mas na minha análise ele poderia ter segurado, porque eu senti os primeiros momentos após a substituição, o time desorganizado. Eu acho que o time sentiu até as mexidas do Rogério. O Inter até pressionou, teve um lance do Patrick que ele rola para o meio. Na primeira jogada do Patrick em cima do Everton Ribeiro, ele passa por dentro, rola no Caio Vidal e aí ele chuta em cima do Felipe Luiz. Então eu acho que ele poderia ter esperado um pouquinho, mas acabou que no final deu certo e aí ele reorganizou a equipe e o time conseguiu segurar os 3 pontos. Mas eu acho que assim, o Rogério teve jogos bem melhores, contra o Grêmio, por exemplo, contra o Corinthians. Eu acho que esses aí ele foi melhor do que na partida de hoje. Mas o importante é que saiu com os 3 pontos e o jogo de quinta vai ser muito difícil, tá? Porque o São Paulo ainda não está garantido no G4. A gente tem que entrar nesse detalhe aqui também para debater o jogo. Então o São Paulo ainda não está completamente fora de qualquer disputa no campeonato. Então vai ser uma partida duríssima, de verdade mesmo, enquanto o Inter tem uma partida, não é fácil, mas não é do nível de dificuldade do Flamengo. Então o título está muito longe ainda de ser conquistado, na minha visão. O Flamengo tem uma dificuldade enorme na próxima rodada, muito mais difícil que o do Internacional. Só que esse jogo de hoje era o jogo ou vai ou racha, né? E foi. Agora vamos ver essa próxima partida, que para mim vai ser uma batalha duríssima pro Flamengo. Eu até classifiquei também, né? O jogo de quinta, assim, é absurdo. E vai depender muito de como as equipes vão chegar, né? O São Paulo, eu até fiz bati uma matéria essa semana do pós-jogo lá do empate deles com o Palmeiras. Eles precisam, né, torcer para que o Fluminense não pontue, né? E eles vencerem para chegar. Mas o Fluminense tá ganhando já. Então, aí ferrou. Então eles vão precisar, porque senão eles correm o risco de não ir nem ir pra pré. E o Corinthians, que é o adversário do Inter,
precisa torcer contra o Santos, mas uma combinação de resultados para poder continuar com a possibilidade de chegar para ir para pré-Libertadores. Então, assim, lógico, aí eu concordo com o Juliano na questão da qualidade, né? O São Paulo é melhor, não à toa. Tava até o jogo atrasado contra o Palmeiras brigando pelo título, não chegaram lá à toa. E o Corinthians, né, tá ali meio tabela, chegou, alçou algumas arrancadas no campeonato, chegou e tá na zona de Libertadores, mas é um time limitadíssimo, né, em termos de qualidade comparando São Paulo e Corinthians. Hoje o São Paulo é muito mais time do que o Corinthians. Então, assim, a tarefa do Flamengo, a próxima, é muito mais difícil do que do Inter, né? Mas futebol é futebol. Nazário, quero te ouvir aí sobre a atuação do Rogério Ceni. Eu gostei muito, achei que ele foi ousado. Apesar de concordar com o Juliano, acho que o time sentiu um pouco ali, logo quando ele fez essas alterações, né? Porque o time começou... Eu não tinha visto ainda o Flamengo jogar dessa maneira, né? Então, o time realmente sentiu, mas acho que depois o time começou a jogar bem, começou a criar oportunidade e depois ele resolveu acertar, uma questão de segurança, tipo, virei aqui, até porque o time continuou criando, né? Mesmo quando ele tirou o Gabigol e colocou o João Lucas, o time criou, teve várias oportunidades. Então, lógico, tem a partida contra o Grêmio, foi muito emblemático e tal, mas eu acho que hoje, taticamente falando, assim, na minha opinião, assim, que eu vi, foi a melhor partida do Rogênio. Desculpa, o Juliano, você pede desculpa também, fica falando Rogênio. JP, Rogênio, hoje é Rogênio. Até quinta-feira, Rogênio. Fala aí, Nazário. Eu acho que ele apostou, a ousadia dele foi ele apostando na capacidade do time. Ele entendeu que quando tira o Isla e coloca o Pedro, ele entendeu o seguinte: vou deixar uma linha de 3 ali atrás, a galera fazendo a recomposição e vou partir para dentro do Inter, porque o Inter está com -1. E isso, eu acho que abalou demais o Inter. Psicologicamente, os jogadores ficaram muito abalados, porque a pressão, queira ou não queira, era muito maior pelo lado do Inter. Pelo menos eu vejo assim. O Inter hoje teria que sair com uma vitória para botar a mão no caneco, coisa e tal. E o Flamengo, primeiro, tem um time experiente. Segundo, estava jogando dentro do Maracanã, muito embora a gente não tenha um peso tão grande quando a arquibancada está vazia, né? Você imagina hoje o Maracanã com 60 mil, 65 mil pessoas, como que não seria esse jogo? Ele teria um grau muito maior de tensão. Mas eu acho que ele fez essas substituições nesse momento porque ele acreditava que colocando o Pedro na frente e se começassem a trabalhar, até porque ele não estava sendo muito ameaçado pelo Internacional, ele poderia conseguir o segundo gol. E deu uma confusão, claro, e eu acho que foi muito natural, até porque essa configuração que entrou em campo não está acostumada a treinar, né? Então, juntando esse ponto, a tensão do jogo, ao clima que estava quente, né? Estava brigado, estava sendo disputado. Então, tudo isso fez com que o Caldeirão fervesse. E aí, nos primeiros momentos, o Flamengo deu algumas cabeçadas ali, pelo lado direito, mas aí depois a coisa foi se encaixando. Saiu o segundo gol e aí o Flamengo se colocou dentro de campo de maneira mais tranquila. Tanto é que o Hugo não fez nenhuma defesa, né? O Hugo estava tranquilão lá e o Flamengo foi tomando conta do jogo, meteu os 2 gols e aí anularam os outros 2 gols, né? Que o Flamengo, assim, é engraçado que o Inter não fala disso, né? O Flamengo mete 4, vale 2. Aí o que acontece... O fanfarrão lá do presidente não fala, mas isso é do jogo. Eu achei que ele, dentro da expectativa, dentro do que ele estava analisando, eu penso que ele viu o horizonte e falou, porra, eu vou fazer essa modificação porque eu confio nessa galera para buscar esse resultado. Eu não sei assim, se de repente ele foi ansioso. Eu acho que se ele demora um pouco mais... Talvez ele não quis demorar um pouco mais, com medo de repente, uma bola perdida, tomar um gol. Aí ia complicar a guerra, aí a situação ia ficar contra o Flamengo, né? O Flamengo ia ter que reagir novamente. E isso poderia pesar. Eu acho que, em função disso, ele trocou logo naquele momento. Agora, vocês querem ver uma coisa? Eu tenho certeza, ainda não vi, que o grande debate lá que o Inter vai tentar é o seguinte, de dizer que o Rodinei... Porque, assim... Aí, questão de intenção, a gente vai até debater mais isso depois, sobre intenção, se teve ou não intenção, papapá. O Rodinei foi expulso, certo? Vamos considerar aqui, foi uma interpretação do árbitro ali, olhou e tal. Agora, os outros lances, inclusive o gol do Pedro, interpretação também, que o árbitro marca a falta.
e eles não falam. Cara, o que eu fico pé da vida, e isso vale também pros dirigentes do Flamengo, é que quando acontece consigo, assim, beleza, você não pode nem falar na hora, mas na hora que acontecer contra você, fala, olha, mas a gente também já foi beneficiado pelo amadorismo desses caras, entendeu? Pelo amadorismo dos caras. Aí eles não falam, né? Parece ou não, nosso time aqui, e como eu já falei antes aqui, né? O jogo contra o Bragantino, né? O pênalti inexistente, depois teve lá com o jogo contra o Vasco, o VAR descalibrado. E aí vamos combinar, você tem um vice-presidente que, cogitado a ser candidato a presidente do clube, né? Tem alta entrada na diretoria e tava hoje lá na delegação no hotel com a camisa vermelha. Então assim, sacanagem, né? Porra, quer reclamar? Deixa eu aqui, ó, o superchat do Tadeu II, ele fala o seguinte, imagina você perder o título com um gol de um jogador que você deixava no banco, não é, Abel? Cof, Arrascaeta, cof. Vai lembrar que, né, na época do Abel, né, o Arrascaeta era preterido direto, ele falava inclusive que não dava pra jogar, porque o Arrascaeta, ele dizia que o Arrascaeta jogava na mesma faixa de campo que o Bruno Henrique, e não daria pra jogar. E quando botava o Arrascaeta, botava pela direita. Ó, a Lohana Pires também mandou um superchat que ela fala, Nazário, você tá sensacional. Segue o líder. Disse aqui a Lohana, um beijão aí pra Lohana. Não é Lohane, hein? É Lohana, meu amigo. Aprende a falar o nome dela direito aqui. Ó, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. O Vicente Flá falou, Flá Inter no primeiro turno, Moledo meteu a mão na bola e não deram pênalti pra gente. Cara, se for achar, tem uma penca de lance. Pedro Dionísio brincando aqui, ó, Rodilindo. Professor Rodrigues falou aqui, ó, paciência. Se Rogério demora a mudar, é criticado. Se muda logo, é criticado. Onde está a coerência? Eu não vou nem, assim, ó, todo mundo sabe que eu sou um crítico do Rogério. O único defensor aqui é o Juliano. E o Juliano, que é defensor hoje, tá criticando o Rogério, que eu tô dizendo que ele foi perfeito. Então, Juliano, é contigo isso aí. Responde. Não, cara, eu acho que eu sou coerente com as minhas opiniões. Eu acho que eu acho... Isso não tô falando que o Rogério é ruim. Eu só fiz uma crítica. É natural. Então, eu sou um defensor do trabalho dele. Eu acho que ele tem que continuar. E para a próxima temporada, fazer um contrato longo, porque para mim ele é um técnico muito promissor, mas eu acho que inclusive foi falta de experiência, eu acho, mas no final deu certo e aí é isso que importa, não vamos ficar falando em cima disso, porque no final deu tudo certo. Mas eu acho que talvez o grande, vamos dizer assim, um grande debate seria nem na questão assim, porque ele mudou, seria a leitura que ele fez do jogo, entendeu? Eu acho que, na minha opinião, o grande destaque dele se deve mais a isso. Tipo, ele, tô com um jogador a menos aqui, eu vou ousar. Ele ousou. Ele mudou aqui e tal. E depois que ele falou, agora eu posso voltar à minha minha formação inicial, a minha tática inicial, eu vou voltar. E eu acho que o Flamengo, de qualquer forma, manteve o padrão, que eu falo, ofensivo, né? Eu acho que é isso, né? Assim, pelo menos na minha visão. Não em questão somente da gente... dessa mudança, a gente somente resumir as substituições que ele fez. Eu acho que foi além disso, né? A visão dele da partida, a leitura que ele fez do jogo. Eu concordo. Eu acho que ele tem boa visão de jogo, assim. A galera critica muito. Mas eu acho que, assim, ajustou melhor quando ele tirou o Diego e colocou o Gomes. Porque logo quando substitui, o Flamengo tem esse lance do Patrick, que eu citei aqui em cima do Everton, e teve um lance que o Diego sai correndo atrás do cara, tem que puxar, aí leva amarelo, e aí entra o Gomes, aí eu acho que dá uma consistência maior. Mas aí são circunstâncias do jogo, acho que no final, eu gosto do trabalho do Rogério, sou o maior defensor dele aqui, inclusive, disparado, eu acho. Eu acho que ele tem que continuar, mas isso também não... Acho que ele não está imune a críticas, não. Mas no final, o que importa é que funcionou, o Flamengo conseguiu o gol da virada e vamos pra guerra na quinta, né? Com certeza. Eu gosto das tretas, né? Aí eu pego aqui, às vezes quando eu jogo as tretas aqui, não pra gente brigar aqui, até as tretas com o pessoal que tá comentando no chat também pra eles participarem. O Matheus Coelho aqui tá falando, ó, próxima temporada o Pedro tem que ser titular no lugar do Everton Ribeiro. Pedro não pode ser banco, joga muito, Gabigol mais aberto na direita e Pedro centralizado, falou ele. E a Janaína Santana lembrou aqui, ó, o cara do Inter deitou, era falta, uma lá, não me lembro, sentou a bota no Bruno, nem amarelo ele deu, tá falando aqui a Janaína. O Erin Tawai Pereira da Silva falou, não adianta o Internacional reclamar, pois o Internacional foi muito beneficiado em muitos jogos.
O Misael Mirandola, é isso assim que fala? Misael Mirandola, o Mirandola, falou que, ó, comentaristas alto nível, parabéns. Rapaz, eu ser elogiado junto com JP, Juliano e Nazário, ganhei o dia. Tô bem, tô bem na fita, hein, rapaziada? Tô bem na fita. Tô com vocês aqui. O Mauro Chaves aqui mandou um outro superchat, falou: a irresponsabilidade do Rodinei e do Gustavo Henrique demonstra o quão preparados são nossos atletas para jogos decisivos. E aí, agora entrando nessa questão do Rodinei, o Rodinei hoje é um jogador do Inter, né? Talvez possa botar na conta isso, o fato deles serem nossos atletas. JP, você concorda com esse comentário do Mauro? Porque hoje o Rodinei é jogador do Inter, responsabilidade do Inter. Inclusive, a gente ressaltou aqui essa semana de que a melhora da atuação do Rodinei se deve ao trabalho do Kudê, né? Então, se hoje ele errou também, a gente não pode aqui jogar na nossa conta. O que você achou aí dessa questão dessa expulsão do Rodinei? O que você achou também, sua opinião do lance? Se você achou que mereceu, se teve intenção, se não teve? Túlio, só assim, sobre o Rodinei, é igual o pessoal, o Thiago Maia falhar no jogo do Flamengo aqui, o pessoal ir cobrar o Lille. Então não falhou, é problema deles. A gente quer mais que o Rodinei vá bem, sim, porque é uma chance do Flamengo vender um jogador que não estava sendo muito utilizado. Essa situação toda do empréstimo, de paga multa, não paga, o cara que acabou doando, ficou muita brincadeira, mas mostra a confiança que os torcedores do Inter mesmo tinham. Os torcedores ficaram muito felizes, então é problema deles, é jogador do Flamengo, mas está defendendo a camisa do Internacional, então não e acho vamos que abrir a coletiva. JP, conclui, Primeira depois aí vai pergunta entrar aí do a coletiva. Rafael Melo, Show, canal Rogério. Rafa Melo. Ceni, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse sobre a recepção que a torcida do Flamengo preparou para o time. O quanto isso influenciou na motivação da equipe para a partida. Muito, é sempre gostoso. Principalmente, por exemplo, para mim que não tive a oportunidade ainda de viver isso dentro do estádio, né? Não ter o público dentro do estádio. Pela segunda vez, uma festa como essa, eu lembro no meu primeiro jogo aqui, pela Copa do Brasil, foi feita uma festa parecida com essa. E hoje, novamente, muita gente na rua. Claro que tem o problema da pandemia, a gente se preocupa com isso. Por outro lado, mostra toda a paixão, todo o carinho que esse torcedor tem pelo seu time, que tem como um modo de vida, talvez, do Flamengo. Então, a gente fica extremamente grato, motiva a todos. Você vê muita gente com celular, filmando para fora, jogadores, diretores, olhando aquilo. É uma festa sempre diferente. Guilherme, Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Gostaria que você atualizasse a situação clínica de Gabigol e Rodrigo Caio. Bom, a atualização clínica é mais para o Dr. Tanuri, né, o chefe do departamento médico. Eu tenho pouco conhecimento. O Rodrigo Caio, que me consta, foi um probleminha no tornozelo. E qual o outro? Gabriel? Gabigol. Gabriel sentiu um mal-estar. No momento que eu estava já do lado do campo, ele veio falar comigo que preferia sair porque ele não estava se sentindo tão bem. E essas foram as trocas. O Diego também, né? O Diego sentiu um pouquinho a posterior naquele momento do jogo, fez sinal para mim. Já estava perto da hora do João Gomes entrar. Foram as alterações mais por algum cansaço, reclamação, dor, enfim. Caê Mota, GE. Rogério, boa noite. Em um jogo numa atmosfera de tanto nervosismo e valendo tanto, a frieza de Arrascaeta saltou aos olhos e fez a diferença. Queria que você falasse da atuação do uruguaio hoje e da capacidade de decisão que ele demonstra regularmente desde que chegou ao Brasil, por favor. Ele é um jogador fundamental para a gente, porque é o jogador talvez de maior visão de jogo, criação, né? É um 10 de origem que às vezes joga pelo lado, às vezes joga pelo centro, de fora vindo para dentro, muitas vezes deixando o Bruno por dentro, ele abrindo. Mas teve frieza para fazer o gol, teve frieza para dar uma assistência que é bem tradicional, essa assistência, esse facão, né, do Gabriel, quando ele faz, do Gabriel, do Bruno, enfim. É um jogador diferenciado das grandes jogadas. Ele tenta muito, erra algumas, como para quem faz as jogadas mais difíceis. Completa hoje mais um gol, mais uma assistência, mostra ser um jogador importante, vem algumas vezes com algumas dores no joelho, ficando alguns treinamentos de fora, mas se entregando no máximo que ele pode, no limite que ele pode dentro dos 90 minutos. Pedro Henrique Torre, ESPN.
Boa noite, Rogério. O próximo jogo será no Morumbi, local onde você foi campeão tantas vezes. Gostaria que falasse dessa possibilidade de levantar a taça do octacampeonato brasileiro no local que fez parte da sua história. Bom, eu já falei numa entrevista, acho que até hoje foi veiculada essa entrevista, né? O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também. Eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever minha história também pelo Flamengo. Então o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi. Mas nós jogaremos com o maior respeito. Primeiro que vamos enfrentar um grande time, né? Um time que nos fez sofrer bastante nesse ano, independente de eu estar aqui ou não, mas existiram derrotas doloridas para o São Paulo. E agora nós vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece pelo grande clube que é. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, Gabigol marcou pelo 6º jogo seguido. Para você, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro? Olha, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele, perto da área, ele tem muita movimentação, eu acho que é o fator principal dele. A perna esquerda de finalização, ele trabalha muito isso, eu trabalho bastante com ele também no dia a dia, essas finalizações, né? Ele tem a frieza. Esse ano, talvez o índice de aproveitamento dele tenha baixado um pouco, mas é sinal que ele sempre está lá para finalizar. Então, assim como a Arrascaeta foi muito importante hoje com um gol e uma assistência, o Gabriel em outros jogos, Everton Ribeiro em outros jogos, Bruno Henrique decidiu outros jogos. Eu acho que todos eles são jogadores. Gerson, né, que está atrás do seu gol e teve mais uma oportunidade boa hoje. Mas cada um dentro da sua função, todos têm uma determinada importância. Eu acho que o que é a força do Flamengo vem do seu conjunto. Léo Burlá, UOL. Rogério, boa noite e parabéns pela vitória. Você concorda com a afirmação que hoje o Flamengo venceu mais pela qualidade individual de seus jogadores do que pelo jogo coletivo da equipe? Eu não sei de nenhum time que vence pela qualidade individual, porque um time ele defende como um todo, ele ataca como um todo. Ou quando você retira um lateral direito dentro do campo para colocar um centroavante, jogar sem lateral direito, eu acho que isso é treinado durante a semana, isso não é ao acaso. Então, eu acho que o coletivo sempre prevalece ao individual. Não tiremos aqui o mérito das individualidades, e por isso é o Flamengo, porque tem ótimos jogadores, mas eu acho que a jogada do segundo gol ela é uma jogada coletiva, né? A jogada do primeiro gol, com o Bruno Henrique recebendo no fundo, trazendo para trás, dando a bola para o Arrascaeta, é uma jogada coletiva. Então eu não vejo por que analisar que as individualidades são mais importantes do que o trabalho em grupo. Para mim, na minha concepção de vida e de jogo, o trabalho em grupo sempre é mais importante do que as individualidades. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Rogério, boa noite. Com a lesão de Rodrigo Caio hoje, você espera contar com o Ilharão contra o São Paulo na próxima quinta? Veja bem, não há constatado uma lesão do Rodrigo Caio. Há um desconforto e que ele vai fazer um exame. Então, o Rodrigo Caio nós não podemos colocar nesse momento como lesionado. E o Arão, que teve esse acidente, eu estava inclusive no CT, ele não viu o acidente, mas vi ele saindo com o pé sangrando, achei que até fosse realmente só um corte, né? Eu lamento muito, porque era um jogador que é fundamental dentro do meu sistema de jogo. Hoje, ele tinha uma pequena chance de jogar e ele quis até o final, tomou, né, um medicamento, um injetável, analgésico, para tentar ir para o jogo, mas quando foi fazer o aquecimento, ele sentiu o pé, e o que impossibilitou ele de jogar. Então, nós não temos nem o Rodrigo fora por lesão constatada, isso é importante dizer, e nós temos uma esperança, sim, maior, já para o próximo jogo, de poder contar com o William Arão. Há de se destacar o esforço, a vontade dele em estar presente aqui hoje, teve com a gente. Como nós tínhamos 23 jogadores, né, nós acabamos preferindo cortar um goleiro, deixar o Arão no banco, pelo espírito, pela liderança, pela ajuda, pela maneira, pela comportamental dele de todos os dias. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro Negro. Parabéns pela vitória, Rogério. Neste momento, o Flamengo só depende de si para vencer o campeonato. Como preparar a equipe nesses próximos dias, tanto físico quanto psicologicamente? Bom, na parte física é muito mais com recuperação.
amanhã 100% de recuperação para aqueles que jogaram. Normalmente, alguns atletas precisam de um dia a mais de recuperação, ou seja, fazem o trabalho com o Danilo regenerativo. Muitas vezes que vocês acabam não vendo isso, porque não cobrem, mas existe um trabalho pesado e forte dentro da academia, né? Cada um no seu distanciamento, com máscara, como pede o protocolo, né? E daí nós vamos trabalhar também esses jogadores que não jogaram. E na terça e quarta-feira a gente vai, logicamente, estudar o São Paulo, eu já desde hoje à noite, para tentar apresentar, primeiro corrigir nossos erros do jogo de hoje e depois apresentar quais as possibilidades. Nós temos segunda-feira para ver o jogo do São Paulo ainda também, contra o Botafogo, né, que é um jogo que completa essa rodada. A única coisa que eu sei é que é um jogo bem complicado, bem difícil, mas que nós vamos tentar fazer a melhor análise possível, recuperação dos atletas. Psicologicamente, eu acho que eles todos têm consciência que fizeram um bom jogo hoje, fizeram 3 pontos imprescindíveis, mas que o campeonato tá longe do seu fim. Max Oliveira, canal Domínio Rubro-Negro. Rogério, parabéns pela vitória. No jogo, após o gol, você teve a opção de recompor o sistema defensivo. Por que João Lucas foi a sua escolha, já que o atleta não joga há muito tempo? Olha, porque eu arrisquei tudo no jogo, joguei só com 3 jogadores de defesa, 4 camisas 10 e 3 atacantes, um velocista e 2 9s, que foram Pedro, Gabriel, Bruno Henrique. Nós ficamos como alas, como Arrascaeta e Everton Ribeiro, e Gerson e Diego de volante. Então, naquele momento, eu só tinha mais, como eu tinha tirado já João Gomes, tinha tirado o Diego por João Gomes, tinha tirado o Gabriel para fazer a substituição. A última parada que eu tinha, eu preferi colocar um lateral que tem mais força defensiva, um melhor jogo aéreo, tendo em vista que todas as bolas quebradas do goleiro, elas vão em direção ao Patrick. O Mateuzinho, ele tem um jogo aéreo inferior ao João. Ele é melhor ofensivamente do que o João. O João é melhor defensivamente. Naquele momento, eu precisava ter um jogador melhor de marcação, porque sabia que mesmo com 10 jogadores, o Inter poderia atacar. E o João ainda chegou no fundo, teve bem, conseguiu cortar boas bolas aéreas, foi fundamental. E eu confio nos dois, tanto nele quanto no Matheus. Na minha concepção, para esse jogo, a entrada dele era o mais aconselhável. Monique Danello, TNT Esportes. Boa noite, Rogério. Gostaria que falasse sobre a decisão de trazer o Arão para o jogo, que parecia sem condições para atuar, mas foi uma figura muito importante no banco durante toda a partida. Olha, a palavra do médico ela é sempre muito importante para mim. Mas a palavra do atleta, eu já fui atleta e sei disso, ela tem um peso maior. Então, assim, o Arão veio falar comigo e disse que gostaria de fazer um teste no vestiário. Eu não posso proibir o meu jogador de confiança, um cara que eu coloquei nessa posição, de fazer um teste no vestiário. É por isso que eu trouxe para o jogo. Como havia uma mínima chance, eu tenho que esgotar essas possibilidades. A partir do momento que ele disse eu não consigo, ok, segue, a gente já tinha um time pré-determinado, o Arão não treinou ontem com a gente, então a gente já tinha um time pré-determinado, e nós seguimos nessa formação. Mas eu acho muito importante a presença dele, um jogador que faz tempo que está no Flamengo, com uma grande experiência no clube. Eu achei importante a presença dele junto com a gente no banco de reservas hoje. Vamos analisar novamente para o próximo jogo quais são as condições reais de jogo dele. E por último, para fechar a coletiva, Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Enfim, o Flamengo atingiu a liderança do campeonato. Quinta-feira será o ato final. O que muda na preparação para este jogo de tamanha relevância para o Flamengo até aqui e talvez o mais importante para a sua carreira de treinador até agora? Olha, eu acho que é importante quando você trabalha num grande clube e tem a possibilidade de ser campeão. Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje, lógico que todo mundo muito feliz dentro do vestiário pela vitória, alegre, mas não eufóricos, porque nós sabemos que o campeonato continua, né? E para mim também é de suma importância. Eu gostaria de botar a minha foto na parede lá no CT, ser lembrado na história como um técnico campeão de um título tão importante como o Flamengo. Mas nós temos ainda muito trabalho pela frente, uma grande equipe, né? Sobraram 3 equipes no final, 3 confrontos: Corinthians, Inter e agora o São Paulo. 3 grandes do futebol brasileiro sobraram para a gente nessa reta final. Então, assim, eu fico
lisonjeado, feliz por estar tendo essa oportunidade, mas nós sabemos que nós vamos ter que trabalhar muito, ter que se dedicar muito na parte de vídeos, principalmente, de mostrar ao atleta quais são os caminhos melhores para ser escolhidos para esse jogo. Então, assim, um dia de alegria hoje, não de euforia, mas um dia que a gente pode usar como motivação para esse último jogo contra o São Paulo no Morumbi. É isso aí, ó, a coletiva do Rogério Ceni. E eu tô aqui, deixa eu só ler o superchat aqui do Mauro Chaves pra gente seguindo. Ele falou aqui, ó, com todo respeito, inclusive no superchat anterior que ele mandou, ele falou que não tava falando especificamente da responsabilidade do Flamengo, mas dos clubes em geral, mostrando o despreparo, né, dos clubes em geral com relação aos jogadores, esses erros individuais, né, tanto do Rodinei como do Gustavo Henrique. E agora ele tá falando aqui o seguinte: com todo respeito ao adversário, temos que vencer a próxima partida e ser octa. A equipe tem que ser preparada física e mentalmente. Não pode haver erro. Disse aqui o Mauro Chaves. E a gente vai seguindo e só convidando o pessoal para se inscrever, ativar a notificação, deixar o seu like aí, quiser fazer parte. A galera pergunta, como é que eu posso entrar em contato com vocês, falar com o JP, falar... tem lá, a gente tem um grupo do clube do canal, né, que são com os membros do clube. Lá um grupo de WhatsApp, a gente bate papo, fala de Flamengo, joga conversa fora e pá, aquela coisa toda. E é isso. Então tem aí o botãozinho, ó, seja membro. Vou seguindo aqui pra falar sobre esse lance do Rodinei. Juliano, e aí? Teve intenção, não teve intenção? O que você achou daquele lance? Tinha que ser expulso, não tinha que ser expulso? Então, eu acho que o que acabou pesando na decisão de cartão vermelho pro Rodinei foi que ele dá o pisão e ele não recolhe a perna, né? Então ele acaba empurrando com a sola da chuteira o tornozelo do Felipe Luiz, então acho que isso aí acabou pesando na expulsão do Rodinei. Mas acho que é um lance interpretativo. Obviamente o juiz tinha que ter sido chamado, porque no momento ele nem cartão amarelo tinha dado. Então ele tinha que ir ao VAR, de fato, e ele optou pelo cartão vermelho. Eu acho que é aceitável. Eu acho que se desse amarelo também não seria nenhum escândalo, mas o vermelho também não pode ser considerado um escândalo. Mas queria só um detalhezinho da entrevista do Rogério, que eu queria destacar, que eu achei um pouco engraçado, quando foi perguntado se foi mérito mais individual do que coletivo. Rapaz, ele deu umas 3 respiradas fundas ali antes de responder, que eu achei que ele quase xingou o cara que fez a pergunta. Não, e não faz nem sentido, né? Porque se a gente for pegar, tanto o primeiro ou o segundo gol foram jogadas coletivas. Sim, não foram lances individuais. Sobressaiu o talento do Gabigol, o talento do Bruno Henrique. Eu achei injusta pra caramba a pergunta e concordo com ele até com a resposta. Segundo gol, isso é muito nítido, né? Ali um trabalho super coletivo, né? A lance do primeiro gol, o Flamengo perde a bola e recupera na saída. Então, o mérito da marcação, pressão, roubou, e aí, óbvio, toda jogada tem o mérito individual também. Não tem, foi o que ele respondeu. É por isso que é o Flamengo. Se não fosse, era o Vasco, rebaixado. Então, senão, o jogo coletivo só funciona se os jogadores forem bons. É normal. E agora eu quero saber de você, Nazário. Esse lance do Rodinei, o que você achou? O pessoal lá, os colorados, estão chorando bastante. Hoje, a noite vai ser longa, hein? A noite, hoje, lá no Sul, vai ser longa. Vai, com certeza. Mas aí é aquele detalhe, né? Eles queriam eles queriam que fosse marcado falta e cartão vermelho só se quebrasse a perna do jogador, que aí a gente entende o seguinte, é um lance, no mínimo, imprudente, né? Foi sem querer, ok, foi sem querer, mas foi falta. Não tem esse papo de, minha intenção não era fazer falta, amigo. O lance foi analisar. Até acho que, de repente, poderia ter sido um amarelo também, ok, mas ele olhou, interpretou e quis dar o vermelho. E não acredito também que vocês só ganharam porque o Rodinei foi expulso. Não acredito que tenha sido isso, até porque o Flamengo estava com uma reação dentro de campo, independente da presença do Rodinei, que chutou uma bola que ela ia para fora, desviou no Gustavo Henrique, se não me engano, e bateu na trave. Então, assim, eu acho que dentro de campo, tanto por cima, né, nos lances de cabeça, são 3 lances que eu acho que são muito perigosos. Primeiro, a disputa de cabeça aérea. Um lance que você não pode ir displicente. Segundo, é quando o cara faz a famosa cama de gato. Para mim, aquilo é uma covardia sem tamanho. E terceira é essa pisada no tornozelo.
Cara, quando você pisa um colega seu de trabalho, no momento que ele está no pé no chão fazendo a alavanca, é arriscado a quebrar o pé do cara, o tornozelo do cara, e ter ali uma contusão mais séria. Então, assim, óbvio que é um lance interpretativo, o juiz achou por bem mostrar o cartão vermelho, e eu não vejo nada de, nossa, foi sem querer, porque quando o cara faz o pênalti ou faz a falta, e ela é muito grosseira, foi sem querer. Ninguém nunca tem, são duas coisas que ninguém fala. Fiz a falta porque quis, ou então o cara é preso, não, você roubou, não, eu não roubei. Ninguém fala, não, roubei porque eu quis, eu matei porque eu quis. E aí fica aquela coisa, vai ficar aquele chororô, eles vão chorar pra caramba. Concordo em número, gênero e grau com o nosso querido Giuliano Consenza, que falou que o próximo jogo de quinta-feira vai ser muito difícil, e a gente precisa se preparar, precisa jogar um pouco melhor, precisa jogar da maneira que a gente jogou, pressionando e devolver aquela raiva que a gente fez, que a gente passou há pouco tempo com São Paulo. Chegou o momento. É isso, ó. E Lohana Pires está aqui no chat, você sabe, né, o Nazário? Lohana tem figurinha. Vicente Flá também é o cara das figurinhas aqui. O Leonardo Dares falou que tá contigo, Nazário. Cleison Castro perguntando se já pode preparar o chimarrão ou espera quinta, vamos devagarinho. O Erwin Tawai aqui falou que concorda plenamente com o comentário do Mauro Chaves. Claudenor Ribeiro Soares falou: e o Super Atlético Mineiro, do Gênio Sampaoli, alguém sabe do paradeiro? Olha, ficou um tempinho, né, que eles trabalham de flanelinha, né, todos os anos, eles guardam a vaga aí pro pessoal que tá chegando depois, então é isso. Já agora deve estar guardando a vaga de alguém. Eles estão em que colocações? Em que colocação? Quarto, quinto? Pode estar guardando a vaga de alguém, tem que ver isso aí. Lohana Pires falou aqui, ó: Rodinei nem é tão forte assim ou decisivo para colocar a derrota do Inter na conta dele. Eu acho que a questão não é colocar na conta dele. Pode ser qualquer jogador. Se o Rodinei tá jogando no Flamengo, é expulso, você tá com a menos, já é uma desvantagem numérica, que faz uma enorme diferença no futebol de profissional, pô. Nem porque é o Rodinei e tal. Eu até ouvi um cara comentar, é o Messi, não sei o que. Não é. A análise não é essa, né? Daqui o Fábio Donato, né? Eu acho que não é essa, apesar de respeitar o comentário, né? E ó, agradecer geral, a gente vai amanhã. Aliás, primeiro, querem ver toda a repercussão da coletiva do Rogério Ceni, tudo destrinchadinho, bonitinho, da coletiva também do vice-presidente de futebol do Inter, também lá do Abel. Coluna do Fla.com, maior portal sobre o Flamengo da internet, né? Acho que é da América Latina. Eu vou até confirmar isso depois com o Sá, mas acho que é da América Latina mesmo. O bagulho aqui é alto nível. E amanhã a gente, lógico, vai estar aqui no Resenha, debatendo tudo sobre o pós-jogo, coletiva do Ceni, né? Trazendo mais informações sobre os jogadores que saíram sentindo, né? Rodrigo Caio, o Diego, né? Acho que o Gabigol talvez seja mais tranquilo, o mal-estar e tal, talvez não deva ser nada. Tudo também sobre a coletiva do Rogério. Nossa super live começa amanhã às 19 horas, né? E depois às 20 a gente entra com resenha. Então se inscreva aqui no canal, ative notificação, deixe seu like. Ó, quiser ser membro também, você tem o botãozinho do lado Seja Membro, né? Participar lá do nosso grupo de WhatsApp, tem diversos benefícios, diversas categorias. Só ler aqui um superchat do Celso de Andrade, que ele falou: arrancamos a perna do Saci e enfiamos o cachimbo deles no... Eu não vou nem... Valeu, Celso de Andrade, tamo junto. E ó, o Mauro Chaves falou aqui, ó: galera, manda um salve para a torcida do Mengão, que está super alegre aqui no Pechincha, em Jacarepaguá, a terra do JP. É isso aí, JP, boa noite. Ele é famoso lá. Tô aqui, inclusive, pô. Um abraço, boa noite aí pra todo mundo. Ele é o mágico de Jacarepaguá. Se despeça dessa nação rubro-negra, JP. É isso, tamo junto, mais uma transmissão pé quente, agora vamos esperar até quinta-feira, né, a gente fica nessa ansiedade a cada semana. Um abraço pra todo mundo, galera do Pichincha, do Rio de Janeiro, do mundo inteiro que acompanha a gente aqui no Coluna, Juliano, Nazário, que hoje, aí, quando eu vi esse cara entrando, a gente ainda tava na transmissão, eu não aguentava de tanto rir, aqui nos bastidores ele viu tanto que eu ri, Túlio, Rafa, produção do Anderson, todo mundo da redação, tamo junto, acompanha durante a semana, porque aqui no Coluna tem tudo sobre o Flamengo. Isso aí, JP, agradecer demais estar mais uma transmissão com você. Juliano, buenas noches. La destaque final.
Boa noite, Túlio, JP, Nazário, todo mundo do chat, Rafa aí que fez a transmissão também. Preparar, né? Agora colocar aquele, como diria o Pô Fechou, que vai pra segundona, o pijama treine. E descansar até quinta-feira, recuperar os jogadores, e quinta-feira é partida dificílima e decisiva. Pode ser com estreia de Crespo no São Paulo também, tá? Falta só chegar a documentação e ele vai estrear. Tem possibilidade de ser contra o Flamengo. Então é isso. Abraço a todo mundo. É isso. Eu quero agradecer aqui, né, a Nazário, Juliano, JP, né, ao Rafa também, né? Sou fã de todos vocês. A produção do Anderson Cavalcante hoje, sempre show de bola, né? Agradecendo a todo mundo que tá aqui no chat, inclusive tem aqui o Vicente falar, corremos todos, né? James Leal Borges, o Mauro Chaves também tava comentando, Lohana, todo mundo, né? O Coluna Não é Nada Sem Vocês, a gente sempre gosta de falar que aqui o Rubro Negro tem voz, isso é muito de verdade, né? E eu não poderia deixar outra pessoa encerrar aqui a transmissão com a palavra final, boa noite, que não fosse o grande Nazário, o Saci Rubro-Negro, que botou o Saci Colorado pra correr. E valeu, Nazário, é contigo, fecha aí, vou ficar só aqui de óculos aqui assistindo. Poeta, muito obrigado, mais uma vez uma brilhante transmissão. Rafa, o nosso querido JP, o rei de Jacarepaguá, manda no Pechicha. Juliano Concesa, piano se vai lontano. Anderson Cavalcante, a galera de Norte ao Sul. Não se esqueça, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos, acione o sininho. E o Mengão, gente, é isso. Estamos aí, os caras estavam guardando a vaguinha para a gente, já assumimos a liderança. Não acabou, só acaba quando termina, só quando o juiz, aí acabou. Quinta-feira tem mais, semana que vem, essa semana agora, tem resenha, tem notícia, tem tudo. Então, se liga no Coluna, dedo no like, tamo junto!